Vou tentar sintetizar tudo numa visão simples de como que é o caminho para você sair do nada, aonde você está começando, até ser um trader, aonde você consegue enxergar operações longas, né? E, claro, com stops curtos, mas de uma forma bem sintética. Se você quer aprender todo o metajogo do dólar e você quer participar de uma semana inteira, aonde a gente vai ser totalmente técnico, né? Professor de verdade, participa da Semana Metadólar. Basta você ir no site da Master Lab. Vou colocar aqui para vocês o site da Master Lab, tá? Vou colocar aqui. Lá no site tá aí para vocês no chat aí, ó, masterlab.com, e dentro do site da Master Lab você vai conhecer toda a nossa estrutura. Inclusive, você vai poder participar da Semana Metadólar, que acontece algumas vezes por ano. Lá, a gente vai estar vários dias com aulas teóricas de dia, aliás, teóricas à noite, né? E práticas com o mercado aberto de dia. Aí sim você vai conseguir jogar seu conhecimento lá para cima. No site da Master também, para quem está começando, tem curso gratuito para você já entender mercado futuro, dólar futuro, sem gastar nenhum tostão, é só ir lá, tá? Então corre lá, conhece a Master e você vai ver que a nossa estrutura é a maior academia de traders do Brasil, a Masternet é a maior comunidade de traders todo dia funcionando, com todo mundo junto. Isso aí é sensacional para quem quer evoluir com o conhecimento correto, tá? Bom, vamos lá. Como lucrar com operações longas usando stops curtos, tá? Quando a gente fala em vida de trader, né? Day trader, operando mercado futuro na Bolsa Brasileira, a gente precisa se preparar passo a passo. Não dá para dar saltos longos, não funciona, né? E tudo que você ouve aí fora da Mestra aí no YouTube é muito completo, é muito complexo, por quê? Porque te dão recortes de mercado, te ensinam setups que não funcionam, inventam aí robozinhos que vai fazer você perder dinheiro. Então, é difícil você, quando cai de mergulho nesse mundo, né, dar o primeiro de ponta, você acreditar em alguém, porque vai aparecer coisa de tudo quanto é lado, e a maioria das pessoas que estão aí na internet querendo te passar alguma coisa, na verdade, estão querendo te passar uma experiência, um recorte, e não um fundamento, como é que as coisas funcionam de verdade. Então, é muito simples você entender se você está num lugar que estão te transferindo a coisa certa, ou se está num lugar que estão te transferindo conhecimentos superficiais. Começa a perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, o preço quando chegar aqui vai romper. Por quê? Ah, porque aí é suporte, é resistência. Isso não é resposta. Isso aí qualquer um responde. Tem que ser por quê? Por que que se passar daí vai romper? Ah, porque nessa região está a liquidez do dia anterior e se romper a liquidez do dia anterior, o preço vai buscar o ajuste na primeira janela. Opa, peraí, tem um conhecimento a mais aí. Questionem, não aceitem respostas simples nem vagas. Se quem está te ensinando não consegue te ensinar até o ponto final, é porque ele está pegando um recorte te transferindo. E aí é complicado, porque ele vai te dar informações incompletas que quando você aplica no seu operacional, você acaba fica ali torcendo, né? Porque na verdade você está fazendo uma coisa que você não aprendeu direito. Então você entra no mercado e fica torcendo. Pior do que ficar torcendo é ficar errado, pagando médio e achando que está certo, porque o conhecimento está incompleto. Usem muito o porquê. Questionem até a última vírgula. Quem está te dando conhecimento tem que te dar completo. Se te der um conhecimento besta, coloca um risquinho aqui, que a hora que chega... Não, por que é isso? Por quê? Por que é aí? Porque aqui é um candle de reversão. Mas como assim? Você quer me falar que porque é um quadradinho com um pauzinho, o preço vai voltar? Por quê?
questionem, porque a maioria de tudo que está aí é pegadinha. Qual que é a metodologia para você lucrar com operações longas, mas com stops curtos? Primeira coisa, você tem que entender o mercado futuro. O que é mercado futuro? Por que o mercado futuro foi criado? Como que funciona o mercado futuro? Né? Quais os melhores horários para a gente entender os ativos de mercado futuro? Quais são as características principais do mercado futuro? Qual é a microestrutura do dólar futuro? Qual é a microestrutura do índice futuro? Qual é a microestrutura do mercado futuro de juros? Né? Então você tem que ir compreendendo as coisas antes de você ir para a tela e colocar sua ordem. É um processo. Junto com esse processo de conhecimento de conceito, de fundamento, você vai começar a entender o movimento das ordens no mercado futuro. Então, ó, primeiro, entender conceito, fundamento. Depois, entender o fluxo de ordens. Por quê? Simplesmente porque a nossa bolsa, ela é uma bolsa centralizada, é uma só. A gente só tem uma bolsa, né? Ela é única. E quando a gente vai olhar um instrumento de mercado futuro, ele está dentro de uma única bolsa. Todas as ordens de compra e de venda são enviadas para essa bolsa. E ela que vai casar essas ordens de compra e venda e vai te devolver. Então você consegue enxergar todo o fluxo de ordens. Então, ó, primeiro, conceito, fundamento. Etapa 1. Etapa 2, fluxo das ordens. Analisar o fluxo de ordens. Etapa 3, aí você vai se especializar e você vai começar a entender mais o que está nessa tela aqui, né? Você vai começar mais a entender todo o movimento do dólar, dos juros, do índice e a correlação entre tudo isso aí, para você escolher um desses ativos para você operar. Primeiro, o que nós vamos te ensinar? Introdução aqui, ó, conceito, nível 1, que inclusive é gratuito. Lá no site da Master, isso aqui vocês podem assistir gratuitamente. Depois que a gente te ensinar conceito, o que nós vamos te ensinar? Ó, leitura de fluxo, para você aprender a entrar bem com stop curto. Depois que a gente te ensinar a leitura de fluxo, o que nós vamos te ensinar? Nós vamos te especializar. Aqui dentro da especialização, nós vamos te ensinar horários, contextos, meta-jogo, assimetria, tudo que você precisa entender no dólar futuro. Tanto para entender a parte da manhã, que é orquestrada pela taxa Petax, como a parte da tarde, que é orquestrada pelo ajuste diário. Tá? Então aqui você vai se especializar. Depois disso, aí a gente vai lá para frente, né? Temos ferramentas, temos tudo, mas aí você já tem que estar dentro da... Você já tem que estar aqui, ó, dentro da Masternet, tá? A Masternet é a nossa comunidade. Depois que você passa por todos esses cursos e está preparado, você cai dentro da Masternet. Aqui dentro da Masternet você está com a gente todo dia ao vivo, da abertura do mercado, do pré-mercado, até o View and Preview no final da tarde. Tá? Então, você está o tempo inteiro pegando esse conhecimento todo que você pegou daqui, do início, tá? Pegando todo esse conhecimento aqui, e aí agora ao vivo com a gente todo dia, praticando isso, né? Operando, entendendo, trocando ideia, conversando. Colocou uma oferta. Então aqui, ó, tem 888 contratos ofertados aqui no 732. E aqui, junto com o preço, ó, tem 102 contratos ofertados. Isso aqui é oferta. É alguém falando assim, ó, eu quero vender, mas não está vendido. Para vender, tem que vir alguém aqui do lado contrário e comprar. Eu vou comprar, ó, pá, comprei. Então, ó, dos 102 contratos que estavam aqui, eu comprei um. O que acontece quando eu compro um? O meu negócio vai aqui para o Times and Trades, ó. Então, esse negócio aqui, ó, esse contrato de venda foi lá para a bolsa,
estava lá ofertado. Eu vim aqui e agredi a compra. Eu mandei uma ordem de compra lá para a bolsa. A bolsa pegou minha ordem de compra e casou com a venda. Casou, devolve para mim e para o vendedor a informação. Ó, o negócio foi realizado. Um contrato, pronto. Está realizado o negócio, certo? Realizado esse negócio, a gente recebe essa informação aqui. E nesse preço, no 729,5, nós realizamos um negócio aqui, nessa barrinha, ó. A gente realizou um negócio. Então, o negócio foi realizado, apareceu para a gente no Times and Trades, e aqui no VAP apareceu acumulando o negócio. A partir daí, eu vou acumulando os negócios aqui, para eu ver aonde está a maioria dos negócios. Aonde está a maioria dos negócios é aonde o preço está parando. Então isso aqui, essa barra grande, ela é uma resistência. E essa barra grande aqui embaixo, ó, são suportes, porque aconteceram muitos negócios. Então aí você começou a entender o fluxo. Entendido o fluxo, compreendido tudo isso aí, você vai para a última etapa de aprendizado. E aí você vai, né? Você vai para uma tela onde você vai começar a analisar o metajogo. Aqui nessa tela de metajogo, aí sim, você vai começar a analisar pelo fluxo a sua entrada. Então vamos supor que você analisou o fluxo e você fez uma bela venda. Deixa eu pôr isso para trás aqui, que aí fica atrapalhando. Você analisou o fluxo e você fez uma bela venda aqui, por exemplo. Ó. Ah, por que aí? É porque foi um pullback numa média importante. Nesse momento aqui, ó, o mercado começou a não querer mais passar para cima da média, bem em cima de uma liquidez forte. Bom, você analisou o fluxo aqui e entrou nessa venda. Né? Agora tem um detalhe, se você estiver olhando só para o fluxo, você não vai conseguir fazer essa operação, trazer ela até aqui, ó. Por quê? Porque o preço balança muito. E quando você está olhando só para o fluxo, esse balanço, ele te tira da operação. E para você ficar dentro dessa operação, aí você vai ter que começar a entender muito mais, né? Janelas operacionais, você vai ter que começar a separar o mercado por janelas operacionais, você vai ter que começar a entender como é que está o movimento das moedas lá fora, pelo Forex, né? O que o Forex está impactando no movimento. Você vai começar, como é que aqui dentro, quem está agredindo mais e qual o saldo que está sobrando, na venda aqui, ó, por exemplo, estava sobrando saldo. Aqui, você vai ter que entender a parte de macro, né? O que dentro do nosso mercado, o macro vai estar forçando o câmbio para cima ou para baixo, tá? Você vai ter que estar entendendo como que os institucionais estão colocando as grandes ordens, né? Olha só, olha o tamanho dessa ordem aqui, ó. Ela definiu um ponto importante, tá? Então, essas grandes ordens aqui que aparecem na tela, elas definem para a gente pontos importantes para a gente aumentar ou zerar nossa operação, tá? E principalmente a gente entender na parte da manhã como é que a nossa taxa interna, que é a linha rosa aqui, está se comportando com referência à taxa externa cambial. E aí, dentro do dia, a gente vai começando a analisar a simetria, começando a achar dentro dessa análise grandes operações para a gente permanecer dentro dela. Agora, né, eu fui lá para a Semana Metadólar. Tudo isso aqui que eu acabei de falar, a gente explica tudo lá na Semana Metadólar, tá? É bem avançado, eu sei, mas a gente explica direitinho lá na Semana Metadólar. Beleza? Então, anotar a sequência? Fase 1, conceitos. O que é o dólar? Para que serve o dólar futuro? O que é mercado futuro? Conceitos. Fase 2, fluxo. O que é análise de fluxo? Como é que eu uso a análise de fluxo? Fase 3, metajogo. O que é o metajogo? O que está dentro do metajogo? Aqui na Master, o metajogo do dólar futuro, a gente nomeou, registrou, temos a marca registrada do metadólar.
tá? É o meta-jogo do dólar futuro. Aqui dentro da Master é o meta-dólar. Por isso que tem a semana meta-dólar. Legal?